preparei assim algo bem legal para vocês, bem dinâmico, para a gente entender exatamente o que é que interessa pra gente, né, em relação a esses exames, no que é que esses exames vão influenciar, como é que vai ser a nossa conduta a partir daquele momento em que a gente interpreta o exame de sangue. Só que, pra gente entender o exame de sangue, né, pra gente entender essa coisa da interpretação, a gente precisa primeiro revisar a questão do diabetes em si, né? O que é o diabetes, afinal de contas, né? O que é diabetes mellitus? Né? E aí eu trouxe para vocês, para a gente começar, já dando início aqui à nossa live, o conceito da Sociedade Brasileira de Diabetes. Deixa eu tirar vocês aqui da letrinha um pouquinho, daqui a pouco vocês voltam, né? Pessoal aí dando boa noite, chegando, oi, oi, oi. Olha só, conceito de diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora recente, 2019 e 2020. É um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação ou em ambos os mecanismos. Calma. A professora falou grego, falou aí uma língua que eu não conheço, né? Então, muita calma nessa hora. Deixa eu tirar aqui o nosso compartilhamento, voltar aqui as letrinhas para vocês, pra gente entender o que é que significa esse textinho aí, esse conceito que a gente viu agora. Olha só, gente. Vamos entender primeiro o que é que acontece no indivíduo normal. Imagine um indivíduo saudável. Ele se alimenta, o alimento cai lá no estômago, né? O estômago trata de metabolizar aquilo dali, né? De degradar, enfim. E aí aquela glicose, que tem como resultado, aquela glicose vai para a corrente sanguínea. Então ele come mais e a glicose vai para a corrente sanguínea. E ele come mais e a glicose vai para a corrente sanguínea. Né? Só que o indivíduo saudável, o que acontece? Nessa hora que a glicose vai caindo na corrente sanguínea, o indivíduo saudável faz: eita, tem bastante glicose na corrente sanguínea, e isso não é legal, eu quero levar essa glicose para onde? Para os tecidos, porque, gente, glicose nos tecidos é tudo que a gente quer. Glicose nos tecidos é sinônimo de energia. Para eu levantar meu braço aqui, eu preciso de energia, e essa energia vem da glicose entrando na célula. Então eu não quero que essa glicose fique passeando na corrente sanguínea, eu quero que ela vá para a célula. E quem leva ela para a célula? A famosa e queridinha insulina. Então a insulina é um hormônio que é secretado por uma célula, né, enfim, não interessa para nós agora, umas células beta que ficam lá no pâncreas. Então essas células, elas secretam a insulina, e a insulina vai lá na corrente sanguínea e fala: ei, glicose, você não deve ficar aqui, eu quero que você vá para os tecidos, para as células. Aí a insulina se une à glicose e leva a glicose para os tecidos, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer, e é isso que acontece nos pacientes saudáveis, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui duas situações. Eu vou trazer a situação do diabético tipo 1 e do diabético tipo 2. A gente sabe que existem outros, mas a gente vai resumir aqui esses dois que são os dois principais, né? Sendo que o DM2, diabético do tipo 2, é muito mais comum, né? O diabético tipo 1 corresponde aí a 5-10% dos casos de diabetes, e o diabetes mellitus 2 praticamente o restante, porque os outros são muito menos comuns, tá? Mas a gente pensando nesses dois tipos de diabetes, vamos entender o que é que acontece em cada um deles. Então vamos pensar primeiro no diabético tipo 1, né? O paciente com DM1. O que é que acontece? Bom, o alimento caiu lá no estômago, agora a gente tem ali glicose, a glicose vai para a corrente sanguínea. Até aí é tudo igual ao paciente saudável. Uma vez que a glicose está lá na corrente sanguínea, o que é que o indivíduo vai, né? O que é que o corpo do paciente vai pensar? Epa, eu não quero glicose no sangue, eu quero glicose nos tecidos. E aí ele vai sinalizar para o pâncreas: ei, pâncreas, secreta insulina, né? Deixa essa insulina cair lá na corrente sanguínea, se unir à glicose e levar a glicose para os tecidos, porque é isso que a gente quer. Só que o paciente da DM1, o paciente com diabetes tipo 1, o que é que ocorre? Ele não secreta essa insulina. As células que secretariam a insulina, aquelas células beta lá do pâncreas, elas estão destruídas. Então elas não conseguem exercer sua função. Então elas não secretam a insulina. Ou secretam muito pouco, vamos dizer que ainda tem um pouquinho de célula residual ali, né? Mas vamos dizer que não secreta insulina. Se ele não secreta insulina, você concorda que a insulina não vai cair na corrente sanguínea, consequentemente ela não vai se unir à glicose,
e, consequentemente, ela não vai levar essa glicose para os tecidos. O indivíduo vai ficar fraco, cansado, não tem energia, né? E ainda por cima com fome. Por que com fome? Porque o corpo está entendendo que ele não comeu, a energia não está chegando. Então o corpo é para não comer, come mais, dá fome, né? Muito bem. E aí, como consequência de tudo isso, o que a gente tem? Um quadro de hiperglicemia. Então essa coisa de hiperglicemia que a gente sempre ouve falar do paciente diabético, nada mais é do que a quantidade elevada de glicose no sangue. No caso do DM1, no caso do diabético tipo 1, simplesmente porque ele não secreta insulina ou secreta muito pouquinho. Mesmo que ele secrete um pouquinho, esse pouquinho não é suficiente para levar tanta glicose para os tecidos. E a glicose fica lá, passeando, né? E essa glicose em excesso é justamente a hiperglicemia. No diabético tipo 2, tá? E daí eu trago já essas respostinhas, tá, Thaís? Trago já essa tua dúvida. Deixa eu só fazer essa introdução aqui. No diabético tipo 2, o que é que acontece? É um pouquinho diferente do diabético tipo 1, mas no final das contas acaba com a mesma consequência. O que é que acontece no DM2? O paciente se alimenta, a glicose vai lá para a corrente sanguínea, o corpo identifica isso e fala: ei, pâncreas, produz a insulina, secreta insulina para ela cair lá na corrente sanguínea, se unir com a glicose e levar essa glicose para os tecidos. Aí o pâncreas, ok, sim senhor, secretarei. Aí ele secreta. Diferente do DM1, que não tem, né? Não produz, né? Não tá secretando insulina. O DM2 ele secreta. Só que quando a insulina chega lá no sangue, ela não consegue se unir à glicose e levar para os tecidos. O problema está aqui, mais na frente, percebe? O problema não está naquele iniciozinho que não consegue secretar, ele secreta. Mas ela fica ali na corrente sanguínea e ela não consegue carrear, não consegue transportar a glicose para os tecidos. Se ela não consegue transportar a glicose para os tecidos, a glicose também fica ali passeando, que o nome disso é hiperglicemia. Tá? Então, para uma situação ou para outra, a consequência é a mesma: hiperglicemia, aumento de glicose no sangue. Vamos agora aqui para as minhas imagens, que aí vai ficar mais fácil vocês perceberem o que vem pela frente. Olha só, deixa eu trazer aqui para vocês. E aí, mais uma vez, eu vou tirar vocês aqui das letrinhas um pouquinho, vocês me perdoem, já vocês voltam, tá? Olha só, começando aí pela resistência à insulina. A gente estava falando do DM2 agora, não é? Diabético tipo 2. Eu falei pra vocês, ele secreta a insulina normalmente, mas essa insulina ela não consegue fazer o que ela tem que fazer. Ela não consegue se unir à glicose e levar ela para os tecidos. O nome disso é resistência à insulina. Então essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é bem característica do diabético tipo 2, tá? Porém, eu poderia ter, nessa primeira imagem, em vez de resistência à insulina, eu poderia ter diminuição da secreção de insulina, ou simplesmente não haver nenhuma insulina, né? Que é o caso do DM1. Porque o que vem daqui para frente é muito parecido, né? Ou praticamente igual a DM1, DM2, não importa, tá? Então, independente se nesse começo eu tenho resistência à insulina, que é característico da diabetes tipo 2, ou se eu tenho redução da secreção de insulina, que é característico do diabetes tipo 1, daqui pra frente as coisas acontecem mais ou menos na mesma lógica. Então, olha só, vocês já entenderam, independente de eu ter redução da secreção de insulina ou resistência à insulina, a consequência disso vai ser hiperglicemia. Tá claro isso pra vocês? Deixa eu voltar aqui os comentários pra saber se tá claro. Ativar os comentários, eu vou deixar a imagem aí, não vou tirar agora. Tá claro pra vocês? Ficou claro pra todo mundo que a hiperglicemia é uma consequência tanto da resistência à insulina como da diminuição da secreção de insulina, tá? Se for diabetes mellitus tipo 1, a hiperglicemia vai ser consequência da redução da secreção de insulina. Se for diabetes tipo 2, a hiperglicemia vai ser uma consequência da resistência à insulina. E mais pra frente, gente, na DM2 ele pode até passar a não secretar insulina também, ou não secretar tão bem a insulina, tá? Mas no começo, tudo começa com a resistência à insulina. Beleza, então, Fernandinha, Gerá, Isa, Rodrigo, show de bola. Tudo certinho. Então, até aí, hiperglicemia, vou tirar de novo aqui os comentários pra gente seguir no nosso raciocínio, tá? Então, resistência à insulina, hiperglicemia. O que é que eu tenho depois disso? Deixa eu trazer aqui a figurinha seguinte pra vocês. Olha só.
O que é que eu tenho depois disso? Eu tenho a glicosúria. O que é a glicosúria, gente? De uma forma bem simples e fácil de entender. Excesso de glicose na urina. Vocês concordam que se a gente tem um excesso de glicose no sangue, a gente vai ter um excesso de glicose na urina? Naturalmente, né? A urina é ali uma consequência, né? O sangue depurado, tal. Então, a glicosúria é uma consequência da hiperglicemia. Então, eu vou ter um aumento de glicose também na urina. E, consequentemente, vai acontecer o quê? Tá escrito aí, poliúria. Por quê, gente? Se tá aumentando a quantidade de glicose na urina, vocês concordam que tem que aumentar, de uma forma geral, a quantidade de líquido? A urina precisa ficar mais líquida, vamos dizer assim, para essa glicose toda sair. Se a urina precisa ficar mais líquida, naturalmente o paciente vai urinar mais. Por isso que a gente fala, né, que é muito característico do paciente diabético quando ele não está controlado, porque isso tudo que a gente está falando aqui é um paciente que não está controlado. Se ele tivesse controlado, não tinha hiperglicemia, não teria glicosúria, nada disso, né? Mas ele não está controlado, então ele fez hiperglicemia, fez glicosúria, poliúria. Opa! Poliúria é urinar demais, é eliminar muito líquido. Se ele elimina muito líquido, ele desidrata. É óbvio isso, não é? Ele desidrata. E aí, olha o spoiler bem grande agora, um super mega ultra spoiler para nós que somos dentistas. Por que o paciente diabético não controlado normalmente se queixa de xerostomia? Né? A gente decora isso, né? Porque cai em concurso. Por que o paciente diabético, ele então, tem essa sintomatologia, né? Ele reclama de xerostomia como consequência, muito provavelmente, da hipossalivação. Ele produz pouca saliva, consequentemente ele sente a boca seca. Por quê? Por que ele produz pouca saliva? A saliva é feita essencialmente de água, né? Ela precisa da água ali, mas o paciente está urinando bastante, está perdendo líquido. Então, se ele faz poliúria, ele desidrata. E, consequentemente, nessa perda de líquido, o sangue fica mais concentrado, né? Então, as células sanguíneas, os componentes sanguíneos ficam ali mais concentrados. Beleza, até agora. Já tem 2 pontinhos aqui que a gente fala sempre. Aliás, por enquanto, do diabético, que é a poliúria, né? Tem uma tríade característica do diabético. E uma das coisas que compõem essa tríade é justamente a poliúria. Então, paciente urinando bastante. Tá? E claro que ele vai sentir muita sede, né? Já trazendo a informação lá do final. Se ele urina bastante, se ele está desidratado, ele vai ter muita sede. A polidipsia também faz parte da tríade lá, né? Poliúria, polidipsia. E a outra eu trago já para vocês. Deixa eu trazer a outra imagem aqui. Aqui, cetonúria, né? Todo mundo já ouviu falar nessa coisa de cetonúria. Aqui é a parte mais chave para a gente entender. Olha só, paciente não está controlado, né? Então ele está fazendo hiperglicemia. Se ele está fazendo hiperglicemia, a glicose não está chegando nos tecidos, não foi isso que a gente aprendeu? A glicose não está chegando nos tecidos, ela está ficando circulando ali no sangue, né? Como ela não chega nos tecidos, o que é que o corpo entende? Rapaz, esse cara não está comendo, né? Porque quando a gente come, a energia chega nos tecidos, mas a energia para essa pessoa não está chegando. Opa, essa pessoa não está se alimentando, né? Ela não está comendo, a glicose não está chegando nas células, então eu vou arrumar a glicose de outro lugar, né? Então o organismo começa a arrumar uma forma de trazer glicose para as células. Aí o que ele faz? Vou lá no tecido adiposo, vou metabolizar ali e vou ter como consequência dessa metabolização glicose, né? Só que na hora que acontece essa degradação, essa metabolização, que forma glicose, forma também corpos cetônicos, né? A característica da cetonúria. Produz também corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos que são também eliminados pela nossa respiração. Não sei se alguém já viu aí na literatura, o pessoal diz que tem cheiro de maçã podre. Nas minhas aulas eu sempre coloco uma fotinha assim na maçã podre. Diz que tem característico esse cheiro. E é um cheiro muito forte, né? Então esse odor cetônico, essa cetonúria é consequência justamente da tentativa do corpo de trazer glicose para o corpo, porque ele está entendendo que o paciente não comeu, né? Só que isso é pior, porque ele está produzindo glicose, essa glicose está indo para os tecidos e ela continua sem conseguir ir para as células, né? Então está piorando a situação do paciente. Então tá aí cetonúria, odor cetônico e, por fim, polidipsia e polifagia. Eu já tinha trazido para vocês essa informação da polidipsia. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo por que o paciente tem muita sede, porque ele desidrata. Por que ele desidrata?
Porque ele urina bastante. Por que ele urina bastante? Porque a urina está cheia de glicose, glicosúria. Por que tem glicosúria? Porque tem hiperglicemia. Então fica tudo assim muito claro, é uma coisa muito lógica, não tem como a gente se atrapalhar. Tá aí, polidipsia e polifagia. Sim, a polifagia, por quê? Deixa eu tirar agora daqui, pra gente conversar vendo vocês aqui. Ops. Voltar aqui os comentários e parar de compartilhar. Por que polifagia, minha gente? Fome o tempo todo. Por que fome o tempo todo? Porque o organismo está entendendo que ele não está comendo. Mas, professora, por que o organismo está entendendo que ele não está comendo? Porque a glicose não está chegando nas células, né? Não tem energia ali. Então, opa, se o indivíduo não está comendo, vamos fazer essa glicose vir de outro lugar. E aí vai lá e tenta tirar lá de onde não deve, né? E aí aumenta mais ainda a quantidade de glicose no sangue, essa glicose continua sem conseguir ir para os tecidos, e aí vai piorando a situação, né, gente? Então, era esse mapinha que eu queria trazer para vocês, primeiramente, essa sequenciazinha para a gente entender. Bom, esse é o paciente não controlado, né? O paciente controlado não passa por nada disso. O paciente não controlado não está tomando medicação direito, não está fazendo atividade física, não está seguindo a dieta, né? Terapia nutricional, nada disso. Bom, e esses pacientes, eles estão sempre fazendo exames de sangue, né? Existem aqueles exames de sangue tradicionais, que a gente não vai entrar a fundo, né? Hemograma, coagulograma e tal, mas a gente vai conversar nessa live de hoje especialmente sobre a glicemia e a hemoglobina glicada, né? São os dois exames que a gente vai conversar especificamente hoje. Vamos falar primeiro da glicemia. A glicemia é um exame para ver a quantidade de glicose que tem no sangue. Pra gente ser assim, uma forma bem simples da gente entender. Quanto que tem de glicose no sangue desse paciente? Ah, é tanto. Então essa é a glicemia do paciente. Qual é uma coisa muito característica da glicemia que a gente não pode esquecer? A glicemia é um exame pontual. Nunca esqueçam disso. Se a gente colher meu sangue agora e verificar a glicemia, pode dar 100. Daqui a 2 minutos, se eu não comer nada, vai baixar um pouquinho. Daqui a meia hora, se eu não comer nada, vai baixar mais um pouco. Aí eu me alimento, ele aumenta de novo. Então é um exame daquele momento. É um exame pontual. Professora, então por que quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, hoje é terça-feira, né? Vou fazer uma cirurgia no meu paciente sexta-feira. Por que eu peço a ele para colher a glicemia amanhã? Não sei. Não sei por que a gente faz isso. Porque não serve pra nada. Serve pro médico, pra ele verificar controle, nananana. Pra gente, pro nosso procedimento. Sabe por quê? Porque a glicemia, se você pedir pra ele fazer amanhã é quarta-feira, ele faz a glicemia amanhã de manhã de jejum, por exemplo. Aí dá 90. Talvez na sexta-feira, no dia da cirurgia, dê 300. O que é que aquela glicemia te disse? Nada, tá? Então vamos primeiro entender isso. É um exame do momento. Professor, então faz sentido eu pedir uma glicemia no dia do procedimento? Ah, faz. De preferência na hora lá, eu posso ter um glicosímetro no meu consultório, aquele aparelhinho, e colher lá na hora, né? Furar o dedinho do paciente e ver a glicemia na hora. Top! É exatamente isso que a gente deve fazer. A gente deve saber a glicemia dali, da hora que eu vou fazer o procedimento. Ela me importa ali. Mas e se der alterado? O que é que eu vou pensar? Olha só, gente. A glicemia do paciente, ou ela vai estar dentro do normal, ou ela vai estar muito aumentada, ou ela vai estar muito diminuída. A gente vai se preocupar mais quando ela estiver baixando, ou baixa, muito mais do que com ela alta. Por quê? O paciente, quando baixa a glicemia, ele está apresentando um quadro de hipoglicemia, né? Então, existem alguns pacientes que com 80 de glicemia, ele já não está se sentindo tão bem. Aí vai baixando 75, 70, ele pode baixar tanto que ir entrar num coma hipoglicêmico e até ir a óbito no seu consultório. É por isso que o paciente diabético ele tem que estar alimentado para fazer o procedimento, independente de ser cirúrgico. Não é alimentado como uma feijoada, não, é comer. Né? Comer antes de ir para o consultório, até levar alguma coisa, porque de repente demora, tá? É por isso que o diabético tem isso, ele está sempre comendo, né? A cada 3 horas, normalmente ele come alguma coisa.
de acordo com a orientação da nutricionista. Para quê? Para que ele nunca faça hipoglicemia, porque ele faz hipoglicemia com muito mais facilidade do que a gente, não diabético, né? E ele pode ter uma hipoglicemia severa, como eu disse, a ponto de entrar num coma hipoglicêmico. Então, gente, quando eu solicito uma glicemia ali para ele fazer na hora, antes do procedimento, ele pode até fazer no laboratório, depois ir para o seu consultório, e aí já vai ser uma glicemia pós-prandial, né? Ou seja, pós-alimentação, não vai ser mais uma de jejum. A gente vai pegar, entender o controle ali da pós-prandial. Então, aquela glicemia é importante muito mais pensando numa hipo do que numa hiper. E na verdade, o que a gente vê? A gente vê os cirurgiões dentistas preocupados com a glicemia alta. A glicemia alta ela é importante muito quando ela se repete. Hoje glicemia alta, né? Hoje 400, amanhã 500, 450, 550, 600, 300 e pouco, nananã. Aí a longo prazo, esse monte de glicemia alta é péssimo para o paciente. Mas uma glicemia alta ali na hora do procedimento, ela é muito menos importante no sentido de trazer preocupação, muito menos preocupante do que uma hipo. Professora, mas a hiperglicemia pode trazer um problema grande para o paciente? Pode, raríssimo, mas pode. No diabético tipo 1 é mais comum. No paciente diabético tipo 1, quando a glicemia aumenta um pouquinho, ele já pode entrar num quadro de cetoacidose diabética, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que nos preocupa mais um pouco. Às vezes com 300, 300 e pouco, menos até, ele já pode apresentar esse quadro de cetoacidose. Mas é um quadro bem característico, que vem acompanhado por dores abdominais, vômito, uma respiração muito característica que o paciente tem que ir para o pronto-socorro, tá? Mas a hipo, às vezes, ela é muito rápida, né? Agora mesmo, esses dias, ontem, a gente estava na universidade onde eu dou aula, na clínica, e tinha uma senhora que errou o horário. Ela subiu antes da hora, o atendimento ia ser em seguida, ela ficou sentadinha ali. E eu observando ela de longe, cadeirante, uma perna amputada, diabética, né? E já fazendo hemodiálise, enfim. E eu observei quando ela pegou o glicosímetrozinho dentro da bolsa, aferiu, aí me deu uma chamadinha assim, eu disse, doutora, eu tô com glicemia de 80, já tô me sentindo, posso comer alguma coisa? Eu disse, deve. Às vezes o dentista desavisado, não, deixa pra comer depois do atendimento, né, melhor, vai estar com os dentes sujos e tal. Não, gente, essa paciente precisa comer, né? Ela tinha uma balinha, eu ainda tentei providenciar alguma coisa, mas comer alguma coisa para a glicemia aumentar, não aumentar horrores, mas para que ela não continue baixando. Professora, quanto que é uma glicemia preocupante? Né? 80 é preocupante? Pode ser, mas veja bem, 80 um paciente que comeu há 10 minutos, ela está aumentando, então não vai ser preocupante. Né? Comeu faz 10 minutos, está 80, certamente daqui a 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos vai estar aumentando mais. Agora, 80 de um paciente que comeu há 3 horas e que está sem previsão de comer de novo, vai baixando. E é preocupante, tá? Então, gente, a glicemia, de novo, é um exame pontual, importantíssimo, que deve ser solicitado o mais próximo, deve ser feito o mais próximo possível da hora do procedimento e que se estiver baixo, eu vou me preocupar em um paciente se alimentar antes de eu fazer o procedimento. Senão você tá lá, no meio do procedimento, aí o paciente começa a apresentar características, né, de um quadro de hipoglicemia, e aí, agora, de repente, você já tá num quadro ali, né, mais grave e tal, e já tem que entrar com glicemia, enfim, tá? Então, com glicose, enfim. Então, muito cuidado com isso, tá? De novo, glicemia não é um exame que vai me trazer a preocupação se o paciente está com a diabetes controlada ou não controlada. Como que eu vou dizer se o paciente está controlado ou não controlada por causa de uma glicemia, de um exame de agora? Não é verdade? Não sei nem como é que estava ontem, não sei nem como é que estava antes de ontem, não sei nem como é que estava mês passado, por causa de uma glicose. Quer ver o exemplo do paciente que enrola, gente? O paciente vai fazer procedimento segunda-feira. Hoje é terça, ele vai fazer procedimento segunda-feira. E é um paciente enrolão, né? Que não faz nada certo, não segue nenhuma orientação do médico, a glicemia dele sempre tá lá em cima. Mas ele sabe que vai fazer o procedimento com você na segunda. O que é que ele faz no sábado e no domingo? Dietinha, caminhada, toma os medicamentos bem direitinho, aí ele chega no seu consultório com uma glicose de 95, né? Achando que você vai dizer o quê? Nossa, você tá com a diabetes ótima,
Não, você vai dizer pra ele assim, esse exame não me diz se você tá controlado, esse exame só me diz que tá a sua glicose agora. Então agora, você se alimentou faz pouco tempo, você me alimentei, então sua glicose tá subindo, show de bola, vai ficar bem, então não é um paciente com risco para hipoglicemia, tá bom? Então cuidado com esses pacientes enrolões, porque glicemia não me diz se o paciente é controlado ou não. Gente, eu escuto demais, professora, tô com um paciente ali na clínica, diabético, mas ele tá controlado, porque a glicemia dele deu tanto. Não sei se ele tá controlado. E ainda mais uma glicemia que não é nem do dia, viu? Cá entre nós. Uma glicemia da semana passada. Que não me diz absolutamente nada. Nem risco de hipo, nem risco de hiper. Nada, não me diz nada. Pra gente, pro dentista, não diz nada. Tá? Simbora. Aí vem o outro exame, né, Rodrigo? Que é a hemoglobina glicada. Rodrigo MRB. Seja bem-vindo, Rodrigo. A hemoglobina glicada, ele escreveu aí, ó, HbA1c. Existem vários tipos de hemoglobina. Professora, essa hemoglobina é aquela hemoglobina que a gente conhece do hemograma? Vamos relembrar o hemograma? Hemograma é um exame composto por dois outros exames, o eritrograma e o leucograma. O eritrograma é um exame específico das células vermelhas, dos eritrócitos, né? Esses eritrócitos, também conhecidos como hemácias, glóbulos vermelhos, enfim, lá dentro deles tem uma hemoglobina. E essa hemoglobina é responsável por levar oxigênio para os tecidos, para as células. Mas não existe só um tipo de hemoglobina, existem vários tipos de hemoglobina. A hemoglobina A1c é a hemoglobina que consegue se unir às glicoses, vamos dizer assim, às glicoses. Sabe aquela glicose que está circulando no sangue do paciente diabético não controlado? Né? Sabe a hiperglicemia acontecendo ali? Então o que que acontece? A hemoglobina que está dentro das hemácias, ela se une à hemoglobina A1c, ela se une à glicose. Quando ela se une à glicose, ela passa a ser chamada de hemoglobina glicada. Gente, quantos anos a gente passou sem se tocar disso? Eu passei vários. Demorei muito para entender que a hemoglobina glicada era a hemoglobina do eritrograma com glicose juntinha ali. Pois é, essa é a hemoglobina glicada. O que é que a hemoglobina glicada nos diz quando o paciente está com ela alterada? A hemoglobina glicada é um exame, ele não é pontual como a glicemia. Estão lembrados que a glicemia é um exame pontual, que nos diz exatamente quanto que está de glicose no sangue do paciente naquela hora? Pois é, a hemoglobina glicada é um exame que nos dá uma média das glicemias dos últimos 3 a 4 meses. Tá? Então a hemoglobina glicada, essa sim me diz se o paciente está controlado ou não. Ela sim, tá? Por que 3 a 4 meses? Porque mais ou menos corresponde aí a meia-vida na hemácia. O eritrócito, onde está a hemoglobina, que agora ficou glicada. A hemácia morre, ela morre junto. Tá? Então, quanto mais hemoglobina glicada eu tiver ali, significa que nas últimas glicemias do paciente sempre houve uma alteração para mais, né? Então, quanto mais hemoglobina glicada, nos últimos 3 a 4 meses, provavelmente aquele paciente estava mantendo uma glicemia alta. Então, agora sim eu posso chegar à conclusão que nos últimos 3 a 4 meses aquele paciente não estava controlado, tá? Ficou claro para vocês essa diferença inicial entre glicemia e hemoglobina glicada? Sim ou não? Mãozinha para cima. Se alguém não entendeu, mãozinha para baixo que a gente repete. Vamos lá? Feedback. Deu uma parada aqui na minha... não, é porque... nas minhas letrinhas... Bom, Marilena entendeu, Mariana também, Luara, show de bola, Vanessa, beleza. Então, claro como a luz do dia, né? Glicemia e hemoglobina glicada. Professora, hemoglobina glicada, eu posso pedir então alguns dias antes? Aquele paciente que vai fazer a cirurgia na segunda, eu posso pedir para ele fazer hemoglobina na quarta, na quinta anterior? Pode, porque não é por causa da sexta, sábado, domingo, segunda, né? 3, 4 dias... que vai mudar uma média de 3, 4 meses. Não é assim? Então pode, a hemoglobina glicada. Inclusive a hemoglobina glicada pode ser feita a qualquer hora do dia. Manhã, tarde, noite, jejum, qualquer hora. Tá bom?
Salva essa live, por favor. Carmen Rabuca, você está aí? Essa live não vai ser salva, eu acho, né? Eu acho que essa live vão ser pedacinhos que vão... Depois ela vai pegar. A Carmen que manda em mim, minha gente. Mas se vocês pedirem muito, aí pode ser que ela tinha dito também que não ia ficar gravada, não. Mas vamos ver. Bom, então hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é um exame que pode ser solicitado para a pessoa fazer em qualquer hora do dia. É um resultado que vai dar uma média da glicemia dos últimos 3 a 4 meses. Então, esse exame sim vai me dizer se o paciente está controlado ou não. Esse exame sim faz sentido eu solicitar para ele fazer antes do dia da cirurgia, antes do dia do meu procedimento, tá? Porque daí eu vou olhar, vamos lá, segunda-feira, chegou lá com um exame da quinta, da quarta, a hemoglobina glicada dele deu 6,5. Ah, ele tá controlado. Tá controlado? Tá. Porque não é por causa da sexta, sábado, domingo, por mais que ele tenha feito exageros, por mais que a glicemia dele tenha estourado, não é por causa de 3 dias que agora ele não está mais controlado. Não vai interferir, né, numa média de 4 meses, 3, 4 meses. Tá bom? Claro? Tranquilo? Então, hemoglobina glicada e glicose. Vamos falar daquele paciente enrolão? Lembram do paciente enrolão? Olha só, paciente já sabe que vai fazer a cirurgia na segunda, aí no final de semana ele faz tudo direitinho, né? Quando chega na segunda-feira, você fura lá o dedinho dele, né? E viu lá que tava com glicemia show de bola. Aí ele ficou todo, né? Eu sou um paciente que me comporto, que faço tudo direitinho. Aí você faz, não, esse exame aqui não me diz nada não, tá só me dizendo sua glicose de agora. Não sei se você é controlado por ela não. Vamos fazer a hemoglobina glicada. Ele faz a hemoglobina glicada, dá quanto? 12, 13. Altíssimo. Aí você olha pro paciente e fala, pensou que ia me enganar? Pensou que ia me enganar? Não me engana não. Da mesma forma, gente, aquele paciente que faz tudo certinho, se ele bagunçar muito no final de semana, na segunda-feira, a glicose dele vai estar totalmente alterada, vai estar alta, né? Mas a hemoglobina glicada dele vai estar boa, porque, né? Enfim, as duas situações estão valendo. Se o paciente se comporta bem e estraga tudo no final de semana, a glicemia vai estar alta, mas a hemoglobina glicada vai estar boa. Se ele se comporta mal e faz tudo certinho no final de semana, a glicose dele vai estar boa, mas a hemoglobina glicada vai estar alterada. Perceberam? Então, assim, o paciente não nos engana, desde que a gente conheça os dois tipos de exame. Desde que a gente conheça o que é a glicemia e o que é a hemoglobina glicada. Se a gente não entender a diferença, a gente vai se enrolar todo, vai dizer que o paciente está controlado através de uma glicemia, vai dizer que o paciente está com risco de hipoglicemia através de uma hemoglobina glicada, o que não é verdade, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Quanto tempo após esse exame posso fazer a cirurgia com segurança, caso a cirurgia precise ser adiada? Qual exame? A hemoglobina glicada, eu entendo, né? Olha só, a hemoglobina glicada, ela representa, aquele resultado representa 50% do último mês e um pouquinho menos do mês anterior e menos ainda dos outros meses. Então, assim, se você tem a hemoglobina glicada da quinta-feira para fazer a cirurgia, você tem tranquilamente aí umas 2 semanas com segurança para fazer para frente, tá? Qualquer coisa você repete o exame, tá bom? Porque daí você fica mais seguro ainda. Lembrando, gente, uma coisa importante sobre a hemoglobina glicada. Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Recebo um paciente no meu consultório com hemoglobina glicada nas alturas, no céu. Não posso fazer procedimento, não posso porque tá alto, não posso, risco de cicatrização ruim, risco de infecção pós-operatória, não posso fazer. Aprendi que não posso fazer. Vou entrar em contato com o médico, aí liga pro médico. Vamos discutir aqui, olha, teu paciente tá totalmente descontrolado, você precisa controlar ele para eu fazer o procedimento. E aí o médico fala pra você, mas ele tá fazendo tudo. Ele tá medicado, ele faz atividade física, ele faz dieta, ele faz tudo direitinho e a gente não tá conseguindo controlar. E aí a gente tem outra coisa que a gente precisa saber. Gente, olha que importante. Infecção atrapalha o controle glicêmico. Qualquer infecção no corpo, qualquer infecção atrapalha o controle glicêmico. Inclusive as doenças periodontais, inclusive os abscessos da vida. Né? Então, às vezes, você pega um paciente com uma doença periodontal severa no teu consultório, severa,
precisa fazer tratamento periodontal, precisa fazer exodontias, só que a hemoglobina glicada dele tá muito alta, tá lá 10, 11. Ah, não vou fazer não, né? De novo, risco de cicatrização ruim, risco de infecção aumentado, não vou fazer. O que é que vai acontecer? Ele nunca vai controlar. Porque sabe por que ele não tá conseguindo ter um controle glicêmico? Exatamente porque a boca dele não tá tratada. Às vezes o paciente precisa que você trate para a glicemia baixar. Só que essa não pode ser uma decisão da gente sozinho, essa é uma decisão em equipe. Tá? Você precisa discutir com a equipe exatamente se aquele paciente não está conseguindo controlar a glicemia por causa daquele processo infeccioso, ou se ele não está conseguindo controlar a glicemia porque ele é daqueles difíceis mesmo, né? Não está fazendo nada correto. Tá? Porque se ele não está fazendo nada correto, ele precisa começar a fazer. Aí sim, provavelmente você vai ter uma melhora, e aí depois dessa melhora não tem mais o que fazer, agora melhorou o máximo que podia, agora vamos tratar. Porque já está provado, está na literatura, que quando você trata especialmente a parte periodontal do paciente, a hemoglobina glicada cai. Ou seja, aquele paciente que não estava ficando controlado, passa a estar controlado. Perceberam? Ficou claro, gente? Então, assim, não dá pra gente estabelecer uma meta. Eu só faço o procedimento se a hemoglobina glicada tiver tanto. Não existe isso. Porque às vezes tá alta porque você não tratou ainda. Tá alta porque justamente você tá com medo, né? Então a gente precisa resolver o problema do paciente. Mas calma. Vamos acabar com essa ideia de que eu sou o máximo, eu sou o dono do paciente, eu. Não, gente, a equipe existe pra isso. Discuta. O médico é quem acompanha aquele paciente há anos. Você está vendo o paciente pela primeira vez. Entenda com o médico se aquele é um paciente que não está conseguindo controlar a glicemia porque você não interviu ainda, ou se ele não está conseguindo controlar a glicemia porque até agora ele não seguiu nenhuma orientação médica. Tá? Então não dá pra gente estabelecer um número. O que a gente precisa, eu repito, eu falo sempre nas minhas lives, o que a gente precisa é raciocinar. Cada caso é um caso, tem que raciocinar clinicamente. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem umas perguntas aqui nas caixotas, deixa eu ver o que é. Não é pergunta. É o pessoal pedindo aqui pra entrar. Deixa eu ver. Deixa pelo menos alguns dias. Carmen Rabuca, pô, vai dormir hoje pensando em você, viu? Então posso considerar 15 dias para hemoglobina glicada? Olha, isso não existe na literatura. Esse número, eu posso até tanto tempo. Mas raciocina comigo. Se o principal está no último mês, até 15 dias, você ainda, 15 dias de hemoglobina glicada colhida, você ainda tem um bom resultado, um resultado muito fidedigno, considerando que isso vai até 3, 4 meses para trás. Tá? Acima de 15 dias, 20 dias, solicita um novo exame. É tão fácil solicitar um novo exame, né? O que não pode é 2 meses. 2 meses já mudou completamente, né? Porque mais da metade do tempo já foi. Se dali 3, 4 meses, metade do tempo já foi, né? Se ela tem uma média dos últimos 3, 4 meses. Fazem profilaxia antibiótica em casos de glicemia descontrolada? Boa pergunta, dentista casa. Fazem ou não fazem? Às vezes. De novo, a resposta é raciocínio clínico. Durante muito tempo, a gente raciocinou assim: paciente diabético, não importa se ele está controlado ou não controlado, vamos fazer profilaxia. Depois de um tempo, a gente percebeu que a gente não precisava fazer para os não controlados, era só para os controlados, somente para os não controlados. Depois voltou a fazer tudo, e sempre tinha um argumento para tudo, né? O principal argumento para fazer para os dois, controlados e não controlados, era que os pacientes os pacientes controlados provavelmente um dia estiveram não controlados. E naquela época em que eles estiveram não controlados, certamente surgiram alterações microvasculares que permanecem até hoje. Que não é porque agora ele está controlado que aquelas alterações foram embora. As alterações permanecem. Se as alterações permanecem, eu preciso fazer profilaxia antibiótica. São alterações que vão interferir no processo de cicatrização. Porém, hoje, cada vez mais se prescreve menos profilaxia antibiótica para pacientes diabéticos. Entende-se que outros parâmetros precisam ser considerados na hora de decidir se você faz profilaxia antibiótica para um paciente ou não. Exemplo:
Como é que é a condição bucal do paciente? Né? É aquela boca com doença periodontal severa em praticamente todas as áreas? Ou é aquela boca, tipo, certamente a maioria de nós aqui, que tem uma gengivite de vez em quando, que tem um cálculozinho de vez em quando, que não tem cárie, enfim, uma boa saúde bucal. Depois, é um paciente que já apresenta sequelas de uma diabetes não controlada? É um paciente que de repente está até controlado hoje, mas ele já tem uma retinopatia, né, uma patologia da retina, consequentemente ele já não enxerga ou já não enxerga bem. É um paciente que tem neuropatias, é um paciente que já está com amputação de um membro inferior, é um paciente que já é cadeirante, é um paciente que é nefropata, já está em hemodiálise ou já transplantou. Isso me mostra que esse paciente esteve muito não controlado, né, muito mal controlado durante muito tempo. Né? Como é que estão os exames de sangue dele? Não só a hemoglobina glicada, não só a glicose, mas como estão os outros exames, hemograma, coagulograma, tá? Então a gente precisa ver o paciente mais de uma forma geral na hora de identificar a glicemia, na hora de identificar se faz profilaxia ou não. Isso também exige um raciocínio clínico, não existe uma forma, uma receita de bolo, tá? Quando for assim, você faz, quando for assim, você não faz. Hoje é um raciocínio que a gente precisa desenvolver, tá? Mas o que eu posso te dizer é que cada vez menos se faz profilaxia antibiótica para os pacientes diabéticos. Tem muitos estudos mostrando que não precisa fazer. Né? Os pacientes diabéticos, amostras boas, mostrando que não precisa fazer. Tá? E muita gente não faz. Da mesma forma, existem pessoas fazendo profilaxia da American Heart. Aquela 2 gramas 1 hora antes, que é um protocolo para endocardite infecciosa, para prevenção de endocardite infecciosa. Né? Então, assim, é um assunto que ainda traz uma certa contradição na literatura. Os estudos ainda não se encontraram, tá? Mas no resumo da ópera é raciocínio clínico, tá? Se o paciente tem uma condição bucal ruim, doença periodontal severa, hemoglobina alterada, vai lá, 10, 11, 12, né? As glicemias todas alteradas, que a glicemia, na verdade, aquelas várias glicemias, o resultado daquilo é justamente a hemoglobina glicada. Né? O paciente com retinopatia, neuropatia, nefropatia, em hemodiálise ou transplantado, paciente amputado, cadeira de roda, paciente com outras deficiências imunológicas, como consequência da diabetes. Enfim, tudo isso, a doença cardiovascular, né? Tudo isso pode me fazer a profilaxia antibiótica, tá bom? Qual o valor de referência da hemoglobina glicada? Então é isso que eu falei pra vocês. Pra gente, eu acredito que a pergunta é pro cirurgião dentista, né? Porque assim, para o médico existem os controles, né? Existe o que ele considera controlado. Então, para o paciente diabético ser considerado controlado para o endocrinologista, ele precisa estar com a hemoglobina glicada, via de regra, abaixo de 6,5. Né? Em alguns casos eles aumentam um pouquinho o alvo para 7, às vezes diminui até, mas ali, 6,5, 7. Para eles, para dizer que o paciente está controlado. Agora, qual o valor de referência para eu fazer procedimento, né? Qual o valor até quanto de hemoglobina glicada eu posso fazer procedimento odontológico, especialmente os cruentos? Eu acho que é essa a sua pergunta, Joilma. Então, até já comentei, mas vamos lá de novo. Não existe um valor de referência. Apesar da literatura, alguns artigos eles trazem um número X, Y, mas o que é que a gente precisa entender? É que às vezes o paciente não está conseguindo controlar a glicemia, ou seja, o paciente está apresentando uma hemoglobina glicada alta porque você não interviu ainda. Na hora que você intervir, na hora que você fizer um tratamento periodontal legal, show de bola, a hemoglobina glicada dele vai baixar. Então você precisa intervir, mesmo que ela esteja muito alta. Tá? Mas como eu disse anteriormente, essa não pode ser uma decisão sua. Você tem que entrar em contato com a equipe. Entre em contato com o endocrinologista dela. Ela vai te dizer, tá? Aliás, gente, a minha mãe ela é endocrinologista, né? Ela até disse que ia assistir, até agora não apareceu aqui. A gente podia fazer uma live, né? Era eu e ela. Falei pra ela esses dias, mãe, vamos fazer uma live comigo. Mas ela morre de vergonha. E ela tem me ajudado muito, a gente discute muito isso, né, assim, essa questão de o que pode, o que não pode. E ela é uma pessoa que é super a favor de receber o contato do profissional. Na verdade, o profissional médico, ele deveria achar ruim quando a gente não entra em contato para discutir, tá? Discutir não é demérito, gente. Discutir não é demérito,
Tá bom? Vamos colocar isso na cabeça. A gente tem que discutir, não é simplesmente dizer eu vou fazer isso ou o que eu devo fazer, né? Nem impor, nem perguntar o que deve fazer. Mas entender o quadro do paciente para entender se isso mesmo, se ele não está baixando a glicose e a hemoglobina glicada, porque você não fez nada ainda. Então você vai ter que fazer. De repente, com profilaxia antibiótica, tá? E aí, gente, claro, faz aos poucos. Ah, ele tem 5 exodontias, tudo vizinho. Sei lá, 31, 41, 42, 43, 44. Ou então colocar os 6 ali, né? 33 a 43. E 6 dentes pra tirar, professora, tudo uniradicular, tudo sambando, pedindo pra sair. Eu tiro assim, vou fazer os 6 de uma vez. Faz não. Faz 1 ou faz 2, mesmo que tá sambando, tá? Por quê? Vamos ver como é que ele responde, tá? Vamos esperar que as coisas vão acontecendo aos poucos. Raspa primeiro. Ah, eu vou raspar, vai cair o dente. Cai não. Né? Anestesia, vai raspando, vamos reduzindo esse processo inflamatório aos poucos, depois tira um elemento, observa a cicatrização, tira outro, e aí, gente, depois de 3, 4 meses, a hemoglobina dele vai estar, a hemoglobina glicada dele vai estar mais baixa. Porque 3, 4 meses, todo mundo já sabe, né? 3, 4 meses, porque é o tempo que a gente tem novas hemoglobinas se unindo à glicose, tá? Paciente diabético glicado, controle de até 7%. Pois é, 6,5%, 7%. Às vezes eles aumentam o alvo, né, para algumas situações, às vezes eles baixam até para outras situações. Processos inflamatórios em cavidade oral é uma via de mão dupla, exatamente. Do mesmo jeito que o processo na boca piora e até favorece, né, também o diagnóstico de diabetes, então favorece o descontrole, favorece o diagnóstico, da mesma forma, na hora que ele consegue controlar a glicose, né, a glicemia, automaticamente a cavidade bucal também melhora. Então um ajuda o outro e o outro ajuda um, é uma via de mão dupla. Rodrigo aí participando ativamente. Obrigada, Rodrigo. Tchararã. Qual o livro que você indica? Andréa, fala comigo no privado, te passo uns materiais, tá bom? Em alguns casos se faz profilaxia antibiótica, a depender da sua condição atual, pois o paciente diabético é um paciente imunossuprimido. Pois é, ele é um paciente que tem uma dificuldade de cicatrização, por quê? A principal coisa que acontece no diabético, que a gente se preocupa, é a diminuição da luz do vaso. Gente, o vaso tá aqui, então ele tem a parede aqui, né, o endotélio. O que é que acontece? Esse endotélio vascular, ele aumenta de calibre. Então, se o endotélio ele fica mais grosso, a luz fica mais fina, a luz fica menor. Né, a luz do vaso. Se a luz do vaso fica menor, vai passar menos sangue, vai passar menos leucócito, vai passar menos hemácia, vai passar menos tudo, vai chegar sangue com mais dificuldade naquela região. Né? Então, se vai chegar sangue com mais dificuldade, consequentemente a cicatrização pode ser prejudicada, a chance de infecção é maior. Né? Então, por isso que a gente se preocupa. Fora isso, ele tem algumas alterações de quimiotaxia, alguns neutrófilos diferentes, né? Mas principalmente essa questão da diminuição da luz do vaso. Então, a gente tem sim que se preocupar. Não é em todos os casos, mas a gente tem sim ainda que ter esse raciocínio clínico. Rosa Yara, é isso? Pronto, mesma coisa, tá, Rosa? Fala comigo aqui no privado que eu passo pra você o material. Luara, tua mãe também é endócrino, é? Ela também fica assim também, ou ela também é de outra área, mas minha mãe é muito, assim, ela não quer participar, ela fica com vergonha, mas eu ia adorar, já pensou? Ia ser maravilhoso nós duas. Cai não, ah, cai não, os dentes, né, Luara? Cai não, cai não, menina, é assim não, é porque o aluno, né, é o recém-formado. Mas recém-formado não é preconceito, nada, tem muita gente super desenrolada, mas é muito comum que os alunos, de uma forma geral, tenham receio, claro. São aquelas pessoas que estão começando a fazer cirurgia, estão começando a fazer procedimentos, então é muito comum que eles tenham receio de cair a qualquer momento, mas não é assim, né? Não cai tão fácil. E aí vai devagarinho, né, Andréa? Vai raspando, às vezes, inclusive, a gente nem raspa tudo de uma vez. Né, te raspa um pouquinho, até porque o paciente diabético, ele pode também ter alteração, ele pode ter uma chance aumentada para hemorragia, né, e uma vez que ele tem chance aumentada para a hemorragia, fazer às vezes uma raspagem de uma vez só não é interessante, vai fazendo, vai sentindo, tá? Muito bom, Irininha, um beijo pra você. Patrícia é ótima pra ser assistida com um caderninho do lado. Mas eu sempre gosto, sabe? Quando eu assisto também, eu assisto com um caderninho, eu vou anotando tudo.
Porque a gente esquece, né? Enfim. Débora, Angélica, estou sem o meu caderninho, pois arruma aí o seu caderninho. Ela também disse que vai me assistir e esquece. Ah, entendi. Ana, a live não vai ficar gravada, mas a Carmen, que é a pessoa, né, que manda na gente, disse que vai pegar umas partezinhas legais e vai divulgar lá no Insta, tá bom? No YouTube também. E quanto à escolha da solução anestésica para o paciente diabético, opta pela prilocaína. Pois é, pensando no diabético puro, tá? Vamos pensar que ele não tenha nenhuma cardiopatia, não tenha nada. Pensando no diabético puro, a questão da lido é porque a lidocaína, ela, assim como a adrenalina, né? Eles tendem a aumentar a glicemia. Mas em um paciente que já está com a glicemia muito alterada, né? Então, nesse caso, a gente prefere a prilo. Mas também não é... Dá pra usar em muitas situações a lidocaína, tá? Tereza, aí seu caderninho. E o sotaque... Olha, vocês ficam fazendo bullying comigo. Cadê a Helene, que não tá aqui falando de equipamentos? Vocês parem com isso, viu? Eu vou baixar a nota de tudinho, quem tá fazendo o curso. Na urgência, paciente sem condições financeiras, diabético com muita dor, melhor agir sem exames, risco-benefício. Pois é, essa é uma situação que às vezes pega a gente de calça curta, né? Como se diz. O paciente diabético com dor é uma situação de urgência. A gente precisa tratar, né? Então, assim, é por isso que eu digo que sempre é bom a gente ter pelo menos o glicosímetro no consultório. Pra você garantir pelo menos que ele não vai ter uma hipoglicemia. Porque é o nosso... Por mais que você tenha problemas relacionados à hemoglobina, mas são problemas que você pode prevenir com antibiótico, prevenir fazendo o procedimento menos cruento possível, prevenir de várias formas. Mas a hipoglicemia, a única prevenção é o paciente estar com a glicemia e comendo, se alimentando, né? Então, assim, um glicosímetro no consultório é muito válido, gente. Você faz a glicemia ali na hora. Tá muito baixa? Deixa ele comer alguma coisinha e você faz em seguida o procedimento, tá? Ou, ai, professora, não tenho glicosímetro, não tenho como ter. Muito importante você perguntar ao paciente qual a hora que ele comeu e o que ele comeu, né? Na universidade é muito comum que os pacientes saiam do seu interior às 3, 4 horas da manhã, sem comer, porque acordaram cedo demais, né? Não se come esse horário. Aí vem pra universidade aqui em Natal, quando chega aqui já são 6 e pouco, aí ficam lá fora, não comem, vão ser atendidos 8 e pouco, sendo que comeram no dia anterior, né? Então esse paciente, se ele é diabético, o risco da hipoglicemia, já deve estar entrando em hipoglicemia, né? Então, conversar, discutir pra alimentar, se for o caso, pra você fazer o procedimento. O atual consenso de profilaxia antibiótica em diabetes só deve ser considerado em pacientes com doença descompensada, apresentando cetoacidose sanguínea e cetonúria, quando os neutrófilos estão diminuídos. Não precisa ser tão radical, porque assim, a cetoacidose, ela é uma coisa que dificilmente vai acontecer no paciente diabético tipo 2. E se acontecer, você não vai fazer procedimento nele, tá? O paciente em cetoacidose diabética, ele tem que ir para o pronto-socorro. Ele precisa de um tratamento médico, tá? Ele já tá com a glicose altíssima. Então, assim, você não vai esperar ele estar com cetoacidose para fazer profilaxia, porque em cetoacidose você não vai fazer procedimento nele, tá? É uma condição de emergência médica, precisa de tratamento imediato, tá? Então, pronto-socorro ou um serviço de móvel, mas ele precisa de atendimento médico, tá? Então, não vamos esperar a cetoacidose. O atual consenso é, a gente vai fazer profilaxia antibiótica considerando a condição bucal do paciente, considerando sim a hemoglobina glicada, considerando as complicações em decorrência de uma diabetes não controlada, de novo, nefropatia, de novo, retinopatia, as doenças cardiovasculares, as neuropatias, já falei, neuropatias, a doença periodontal, né, então já está incluso aí na condição bucal. Então, aí você leva tudo isso em consideração para fazer, tá? Então, a hemoglobina glicada também, mas não uma glicose altíssima a ponto do paciente estar entrando numa cetoacidose, tá bom? Assistir todas as lives e fazer os cursos da professora Diana fazem total diferença nos atendimentos de pacientes com comprometimento sistêmico. Denise foi minha aluna do curso presencial lá em Porto Alegre, né? Hoje a gente tá com o curso online, ela fez o presencial antes da pandemia. Boa noite. Qual a diferença com relação ao horário de atendimento em pacientes diabéticos? Existe algum limite de tempo de execução desses atendimentos?
Quanto menos tempo você gastar com paciente diabético, melhor, tá? Até, principalmente para você evitar uma crise de hipoglicemia, né? Quanto mais tempo ele passar, às vezes, gente, paciente, no consultório mesmo, paciente chega às 7h30 da manhã para ser atendido às 8h. Aí você marcou às 8h, mas aconteceu que você precisou ver uma urgência e você atendeu ele às 9h30, 9h, 9h30. Aí ele saiu de lá às 10h30, 11h. Quanto tempo esse rapaz ficou sem falar, sem comer? Né? Então, assim, o tempo que ele fica na cadeira é importante, mas o tempo que ele ficou esperando, né, desde que ele comeu até a hora de ser atendido, também é importante. Então, a soma disso tudo é importante, não é só o atendimento em si. É importante que a gente faça num tempo mais curto. Tá bom, gente? Eu já tô aqui imprensadinha no meu horário, o Instagram já vai me tirar do ar. Eu fico por aqui, agradecendo a presença de todos mais uma vez. Tá? A gente vai voltar com outras lives voltadas para o paciente diabético, tá? E eu espero que vocês todos possam estar presentes de novo. Eu acho que eu só tenho mais um minutinho, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, manda no direct lá, manda, como a Carmen vai colocar depois pedacinhos da live lá no Instagram. Então, comentem, perguntem, a gente vai conversando. É um assunto que eu gosto muito de estudar, tenho todo o prazer em discutir com vocês, tá bom? Quem sabe eu volto para uma live com minha mãe. Vai que... Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.